Graça e paz, nobres irmãos, Deus seja louvado, engrandecido na sua vida. Eu sou o pastor Silvio Dark, quero convidar você para mais uma análise de um assunto, esmiuçarmos mais um texto bíblico e entender uma questão. Sempre procuro trazer para os nossos dias, fazendo uma avaliação com o conceito passado. E nesse assunto eu quero abordar o conceito do profeta. Haja vista que nos nossos tempos se usa muito essa palavra profeta, profetiza, isso nos nossos dias atuais. É comum, muito comum, nós andarmos pelas ruas e encontrar podemos vermos, melhor dizendo, cumprimentos como: e aí profeta, paz do Senhor profeta, e aí profetiza. Ok. Mas será que realmente nós temos profetas nos nossos dias? Ou o que é o profeta nos nossos dias? E esse profeta dos nossos dias, que se muitos, na grande verdade, se intitulariza profeta e profetiza. Não que tenha nada contra o conceito do profetizar, mas do termo. Qual a originalidade desse termo? O que tinha que se fazer para ser um profeta? Como que Deus, lá no Antigo Testamento, na história antiga, como que Deus escolhia esse profeta e como era a vida desse profeta e como esse profeta se portava e precisava ser instruído para ser um profeta. Existia um conceito de uma escola, alguma coisa assim, e é isso que eu quero examinar com você, exatamente essa expressão que muito é usada hoje nos nossos dias. É bem verdade que essa questão se tira da Bíblia Sagrada, porque o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo de número 11, e eu quero tomar aqui como base, ele vai dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É bem verdade que eu preciso considerar aqui tempo, época, local, porquê, para que, quem. Eu preciso considerar vários fatores aqui. Significa que Paulo, só porque ele está falando aos Efésios, ou à igreja em Éfeso, que isso seja para toda uma existência de classe humana. Então, eu preciso entender e já separar isso. Mas vamos lá, nos nossos dias, nós vemos hoje profetas e profetisas. Até é muito comum vermos na igreja as pessoas profetizando e até mesmo entregando as revelações, já que as revelações também é da função do profeta em si. Então nós temos o ato do profetizar e o da revelação. Por exemplo, Jonas foi a Nínive, profetizar a destruição de Nínive. Vários outros profetas, Elias, Eliseu e por aí vai, que profetizavam. Jeremias profetizou a questão do cativeiro, e Deus mostrava ele em suas revelações como que se daria. Então nós temos um conjunto não só das profecias, mas também dessas revelações que era dada a esses profetas. E a questão que eu quero chegar é exatamente essa:
qual a conduta, a postura de um profeta ou de uma profetisa mediante uma revelação de Deus para uma pessoa ou para toda uma igreja. Qual é a postura desse profeta e dessa profetisa? E a pergunta que eu já coloco aqui é: para ser um profeta, precisa estudar, aprender alguma coisa? Se nós formos olhar na Bíblia, lógico que nós vamos ver pessoas que não passaram por uma escola, mas foram muito poucos. A grande parte deles era de um conceito sacerdotal, era de um conceito levítico, tinha um conceito tribal. Por exemplo, se destaca Elias e Eliseu. E com isso, e no Antigo Testamento, na história antiga, já tinha-se as escolas de profetas, do qual a Bíblia ela é muito rica em falar dessa escola de profeta. E o interessante é que essa escola de profeta, ela não ensina a profetizar. Profetizar é um dom, um chamado de Deus é quem dá. Então não tem como você entrar numa escola para você aprender a receber o dom. Não tem como. Mas o que se aprende isso é o conceito de postura. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque como diz nessa escola de profeta, e eu quero tomar como base aqui Norma Champion, eu sempre procuro dizer a fonte do qual eu estou examinando, para não ficar só nas minhas palavras. Acho que todo examinador ele precisa ter uma fonte, não só uma, mas várias fontes de pesquisa para se chegar a um denominador comum. Logo, dentro desse tempo nosso aqui, que é um tempo um tanto quanto pouco, não dá para apresentar todas essas fontes. Mas seguindo aí o conceito aí de Norma Champion, escola de profeta. Ao que parece, as primeiras escolas teológicas foram organizadas por Samuel. Isso em 1 Samuel, no capítulo 10 e no versículo 5, em 1 Samuel, e a gente já começa então a encontrar aí indícios fortes dessa escola de profeta. Por quê? Já em 1 Samuel, já no capítulo de número 10 e no versículo de número 5, já vai aparecer essa escola de profeta. E vamos ver o que diz, olha só. Então virás ao outeiro, preste atenção, tá? Outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ele na cidade, encontrarás um rancho de profeta. Um rancho de profeta. Aí, já apareceu a escola, tá? Então, essa escola de profeta, ela vai surgindo. No capítulo 19 também, do mesmo 1 Samuel, que você pode acompanhar e examinar também comigo, no capítulo 19, e no versículo de número 20, a expressão é a seguinte: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais vieram uma congregação de profeta, profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre a mensagem de Saul e também. Então aqui, versículo 20, também menciona a escola de profeta. Então, a gente já tem um segmento aí dessa linha que desde então se estudava. É impressionante que nos nossos dias as pessoas querem profetizar, as pessoas querem entregar revelações, mas não querem absolutamente nada com aprendizados das Escrituras.
E exatamente isso que preocupa, porque há um grande exagero e um descontrole muito grande desse conceito do profetizar. E a falta da responsabilidade que gera a irresponsabilidade do profeta e da profetisa. Então vamos lá. E então foram mais firmemente estabelecidos por Elias e Eliseu no reino do norte das tribos. E isso está onde? Em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 3 e 5. Também vai encontrar essa expressão no capítulo 4, no versículo 38, e também no capítulo 6 e no versículo 1. Isso do segundo livro dos Reis. Ora, já apareceu, olha como vai surgindo essa escola de profetas, né? Essas escolas seguiam o modelo do ideal hebreus da relação entre professor e aluno. Então tinha quem ensinasse a eles, tinha quem instruía, tinha quem preparava. Não era assim a moda lavanderia, a moda bambu, a moda vamos embora, não era assim. Até porque as coisas de Deus, elas são muito organizadas, muito organizadas. Deus é um ser organizado, tá? O ser humano é que faz relaxadamente, mas Deus não. Então aqui essa relação aí entre professor e aluno, eles viviam em comunidades e o ensinamento era bíblico, místico, através do exemplo pessoal. E é indubitável que os profetas eram homens dotados de dons espirituais que haviam despertado em si mesmo poderes espirituais e psíquicos. Eles transmitiam aos seus discípulos esses poderes e não meramente instruções. Opa! Olha como que surgia esse conceito de instrução, do envolvimento da vida espiritual. Por quê? Para você entender, não adianta ter uma vida espiritual aguçada se não tiver conhecimento de causa, de escrituras, e não adianta ter só conhecimento e não ter vida espiritual. A grande verdade é que nos nossos tempos, nossos dias hoje, as pessoas tendem a ter uma tendência a mais a vida espiritual, ou seja, vai para o monte, ora no monte. Na verdade não ora no monte, que se grita mais do que ora no monte. Essa é a grande verdade. Eu ainda vou falar sobre essa questão de monte ainda. Mas vai para monte, mas não tem conhecimento de escrituras, não tem um conhecimento do que é a regra, a conduta que rege a vida de um profeta, que nos nossos dias não é nem profeta. Não é nem profeta, não vamos confundir. No Antigo Testamento era Deus que chamava, não tinha essa questão aí do batismo de Espírito Santo, do Espírito Santo vir e dar esse conceito de dons, não. Era praticamente direto de Deus com o homem, Deus falava direto com o homem. Indiferente de hoje, que Deus fala ao ser humano por intermédio do Espírito Santo. E aí esse homem recebe esse dom. Então o que se tem nos nossos dias é pessoas que têm dons de profecia, de profetizar, da revelação. E isso não faz essa pessoa um profeta. Faz quem tem um dom do qual ele é uma ferramenta que só será usada quando o Espírito Santo assim quiser. E para ser um profeta, ou para ter esse conceito de profecia, precisa no mínimo ser instruído nas Escrituras Sagradas.
Então vamos lá. Nós já vemos aqui que no conceito de 1 Samuel, segundo Reis, essa escola de profeta, ela existia, né? As escolas de profetas foram estabelecidas também em Ramá e provavelmente em Gibeá, isso em 1 Samuel 19, 20, e como nós lemos lá em 1 Samuel 10, versículo 5. Né? Também havia centros desses tipos de atividade em Gilgal, Betel, Jericó. E aonde temos a expressão bíblica, o que vale é a Bíblia. Tá? O que vale é a Bíblia. Esse negócio que tem de instrutores ficarem falando, instrutores que eu falo teológico, ficarem falando e não apresentar nada de conceito bíblico, vira falácia. Viu? Tem que ter o embasamento bíblico, é o que diz, porque quem fala é a Bíblia. Não adianta falar, mas não tem uma base bíblica sólida que comprove isso. É o que eu estou te dando. Então vamos lá, em 2 Reis 4:38, em 2 Reis capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, 5, 7 e o versículo, aliás, capítulo 2, versículo 3, versículo 5, 7 e o versículo 15 e o capítulo 4, versículo 1 e capítulo 9, versículo também 1. Isso de onde? Do segundo livro dos Reis. Tá? Cerca de 100 estudantes teológicos, chamados filhos, isso é, discípulos dos profetas, acompanhavam Eliseu nas refeições em Gilgal. Isso em 2 Reis, no capítulo de número 4, vai falar sobre essa questão. Então vamos examinar 2 Reis, vamos pegar aqui 2 Reis, no capítulo de número 4, vamos pegar o capítulo 4 e 1. Né? E essa passagem é muito conhecida essa passagem. E uma mulher, das mulheres, 2 filhos, 2 profetas, olha que já apareceu a expressão, chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu teu servo, porque era acompanhante de profeta, ele aprendeu, é bem verdade aqui, que tem um pano de fundo muito forte nessa expressão aqui. Até aqui, quem morre é um profeta. Okay? A gente pode falar desse profeta até em vídeos mais à parte. Então, esse conceito de escola, eles surgiam ali e preparavam essas pessoas. Por exemplo, em 2 Reis, já que a gente está em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 38 também, versículo de número 38, 38, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Isso aqui eram alunos. Isso aqui eram pessoas que estudavam, que estavam ali para aprender. Para quê? Para ser um profeta. Porque para ser profeta não é qualquer um, não pode ser assim. Simplesmente receber um dom. Tem que ter a capacitação de conceito, de aprendizados. E é muito comum nós vermos 2 pessoas que falam, não, mas o Espírito Santo me capacita, o Espírito Santo me dá, joga tudo na conta do Espírito Santo. Por quê? É um ser preguiçoso, que não quer absolutamente nada. Não quer absolutamente nada. E aí joga tudo na conta do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse responsável por fazer tudo para esta pessoa. Mas buscar conhecimento, sentar, aprender, e isso não é do Espírito Santo, isso é do individual de cada ser humano.
principalmente aquele que almeja ser um profeta, ou seja, ter um dom de profecia, para que Deus use na revelação. E eu já vou falar um pouco mais desse conceito de revelação também e entregar isso. Porque há uma grande problemática e uma grande falta de responsabilidade nesse ponto também. Então, em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 1, olha que interessante, né? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemo-nos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E isso daqui era o local que eles estudavam, era a escola, era o rancho que eles ficavam, ou seja, isso fica pequeno, porque a procura, ainda mais focado ali em Elias e Eliseu, a procura era muita. E aí, pro ofício de profeta, queriam se aprender. Primeiro, aprender com quem tinha o que passar, tinha com quem ensinar. Porque o que não falta é pessoas despreparadas nos nossos dias, pessoas incapacitadas querendo capacitar. E aí é por isso que dá muito ruim. É por isso que essa geração que nós temos hoje, uma geração de oba-oba, uma geração que não é Deus que usa, é elas que usam a Deus, porque falam coisas que nunca acontecem, entrega coisas que nunca acontecem. Eu já vou falar aqui uma verdade para você. Então, o fundamento do conceito do profeta, que envolve não só profetizar, mas as revelações também, entra aqui num crivo de escola, de aprender. O ato do entregar isso, do passar isso, do transmitir isso. E eu já vou entrar na responsabilidade do profeta, tá? Na responsabilidade do profeta. Mas já que nós já examinamos aqui 2 Reis, 1 Samuel, 2 Reis no capítulo 2, 2 Reis, aí vamos voltar um pouco aí, no capítulo de número 2 e no versículo 3, vai dizer assim, segundo livro 2 Reis, tá? 2 Reis, no capítulo de número 2 e versículo de número 3. Aliás, capítulo de número 3. Perdão, capítulo de número 3, versículo 3. Isso. Vamos lá. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, que fizera pecar Israel e não se apartou deles. Então vamos lá, vamos pegar ali em cima para a gente entender, tá? E Jeroboão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a esta de Baal e seu pai. Contudo aderiu. Ou seja, esse conceito aqui de Elias, que aí a gente aborda Elias, e Eliseu. E quem foi Eliseu? A gente precisa entender o seguinte: quem foi Eliseu? Eliseu foi nada mais, nada menos que não só sucessor, mas aluno de Elias. Tanto é que a expressão muito comum e que identificava esse camarada era aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E isso exatamente, esse preparo de que ele estuda, do conhecimento dele, faz ele ser um dos grandes profetas. Agora, vamos entrar aqui na responsabilidade do profeta. Então, já falei com você
que profeta, há uma diferença de profeta dos nossos dias, tá? Hoje que nós temos é dom de profetizar nos nossos dias, dom, que não faz de ninguém profeta. Esse negócio de passar pela rua, e aí profeta, e aí profetiza, pode ser, nada contra. E só que isso acaba inchando a pessoa. Por quê? O profeta, infelizmente acontece nos nossos dias, o camarada que tem o status de profeta, de entregar profecia, de revelação, ele se enche e se torna um ser irresponsável. Porque ele vai, por exemplo, vai numa vigília, vai num culto isso dá muito no culto de libertação, né? Quem é fã de culto de libertação, campanhas, e digo de passagem, pessoas que vão para culto de libertação, campanha, vão mais para lá, para atrás da revelação, do que qualquer outra coisa. Se tornou um vício nos nossos dias, um vício. E aí esse profeta que tem aí o status de chegar, de profetizar e de Deus usar, e lembra uma coisa, como nos nossos dias não tem profeta, tem quem tem dom de profecias, dons, né? E esse camarada, ou esse homem, essa mulher, chega, ele se sente na obrigação de entregar alguma coisa de Deus, para manter o status. Porque se eu não entregar nada de Deus, como é que fica o meu status como profeta ou como profetisa? Como que fica o meu status? E isso acarreta, sabe o quê? É entregar coisa que Deus mesmo não falou absolutamente nada. Só para manter o seu ego, só para manter o seu status. Ou seja, falou coisa, eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que vejo, eis que tem, e geralmente é chave da vitória, alguma coisa da vitória, ou geralmente é uma coisa assim, né? Até porque o que chama pessoas hoje, se você entregar uma profecia que Deus vai preparar, vai matar, vai levar no outro culto, não vem ninguém, mas se você falar que tem chave da vitória, tem porta aberta, tem cura, tem aí meu filho enche mesmo, aí bomba, né? Então infelizmente aí essa geração de hoje se aproveita exatamente disso. E aí Deus, e nem sempre é Deus usando através do Espírito Santo, é o ser humano usando Deus para se fazer o seu nome. E isso é irresponsabilidade, ou seja, ele é irresponsável. Porque uma palavra colocada, uma palavra proferida, exerce um poder sobre a vida de alguém e pode até mesmo matar, arruinar a vida de uma pessoa. E quem tem o dom de profecia precisa ser responsável na entrega dessa revelação, principalmente da revelação, na entrega. Por exemplo, o Espírito Santo dá uma revelação ao profeta ou à profetisa, né, quem tem o dom, e geralmente são pessoas tão despreparadas de conhecimento, despreparadas, desprovida de atender esse chamado, desprovida de preparo bíblico, que faz o seguinte, por exemplo, é comum ver pessoas falando, eu particularmente já vi pessoas falando, que Deus me mostrou, eu mandei fulano descer do altar, e eu apontei, e eu desce daí porque a sua vida está assim. Só que Deus não envergonha ninguém. Não é a característica de Deus essa. A característica de Deus é corrigir. Corrigir. E aí, só que hoje, quem tem os dons de profeta hoje, ele se vale e se faz na desgraça do outro, para promover o nome dele. Ou seja, chega e fala, não, viu o que eu fiz, mandei descer e tal, se provendo ou se promovendo em cima da falha ou da desgraça de uma pessoa. Quanto, na verdade, quando se trata de uma revelação em que é um